Amados líderes, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje, que vamos na edição número 103, que terá como tema a construção de um líder. Este espaço Minutos de Saber é um momento em que nós nos encontramos semanalmente para juntos reunirmos, refletir, pensar, estruturar, crescer, aprender e amadurecer em termos de técnicas, ferramentas, habilidades, atitudes, comportamento, caráter de uma liderança lúdica que seja orientada não só a gerar resultados, mas também a desenvolver novos líderes, de forma que nós possamos assumir o papel, a função de líder, de ser um agente de mudança e de transformação social que busca continuamente não só servir-se para estar à disposição para gerir conflitos, para resolver problemas, mas também de transformar adversidades, barreiras e problemas em oportunidades de transformar. Antes de nós darmos atenção à edição de hoje, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição número 102, que teve como tema o perfil de um líder de pessoas. Sobre esse tema 102, o perfil de um líder de pessoas, nós definimos como questão de partida a seguinte: qual é o perfil adequado para se identificar líderes que sejam comprometidos com geração de resultados orientados a atender os problemas das pessoas? A hipótese positiva que nós derivamos desta questão é a seguinte: ser líder significa ouvir mais do que falar, prestar atenção aos problemas organizacionais e opiniões dos membros da equipe, de modo a tornar-se um agente da mudança. A afirmação que nós trouxemos ligada a estas premissas é que o líder é um servidor público antes de mais nada, pois tudo começa com o seu sentimento natural de que ele quer servir e servir acima de tudo. No desenvolvimento da informação, nós procuramos por 5 principais estágios. O primeiro é o líderes capazes. O segundo aspecto é líderes íntegros. O terceiro aspecto são líderes tementes a Deus. O quarto aspecto são líderes que odeiem o lucro fácil. Nós fizemos este paralelo olhando, por fim, para a liderança de Moisés, expressa no livro de Êxodo, no capítulo 18, versículos 3 a 27, em que nesta parte, após o seu sogro Jetro ter deixado recomendações a como é que o líder Moisés deveria estruturar, organizar a igreja para que ela pudesse atender com eficácia a demanda sobre as necessidades de um líder espiritual, neste caso de Moisés, por um lado, que era de julgar as causas do povo num sentido horizontal e também de poder ser intercessor do povo junto a Deus num sentido vertical. Agora sim, vamos passar para o tema de estudo de hoje, que é a edição número 103, que recordo tem como tema construção de um líder. Vamos agora definir qual vai ser a metodologia, a abordagem metodológica, ou aquilo que vai ser o modelo teórico que nós vamos observar, de forma a podermos assegurar que haja um engajamento e também haja a construção de um pensamento que vai nos levar a agir, um pensamento que vai nos transformar, um pensamento que vai nos regenerar, um pensamento que vai nos fazer crescer. Nós vamos começar por definir uma questão de partida diretamente ligada a este tema. Depois dessa questão de partida, vamos derivar desta questão uma hipótese positiva. Para completar os pressupostos, as premissas de estudo, vamos depois anunciar ou enunciar um pensamento ligado a estes, para depois nós procurarmos
por 5 estágios, 4 ligados ao conhecimento natural e o 5º sobre o conhecimento bíblico, sacro, religioso, para aqui completar aquilo que é a nossa ideologia, cosmovisão cristã. Então, se este for o nosso entendimento, vamos agora passar para esta posição, de forma a podermos agora nos engajarmos neste processo de construção de conhecimento. Lembrando que estamos na edição número 103 e temos como tema a construção de um líder. A questão de partida que nós vamos definir à luz deste tema de estudo de hoje é a seguinte: quais são os atributos mais importantes de construção e sustentação de uma liderança ativamente eficaz? Ligado a esta questão de partida, vamos derivar a seguinte hipótese positiva: a construção de um líder passa por diversas etapas, desde a empatia pela equipe até a criatividade e proatividade na resolução de problemas. A afirmação que nós vamos trazer para completar essas premissas é a seguinte: a inteligência emocional é uma condição de base à criação de melhores lideranças. Se não existir capacidade de gerir a impulsividade, estará a projetar-se uma imagem de insegurança e de instabilidade. Vamos agora sim nos deter nos 5 pontos nesta fase de desenvolvimento de informação. E o primeiro destes é o conhecimento de si próprio. O líder primeiro, ele trabalha-se num primeiro nível, que é em função de desenvolver a sua personalidade exterior. E esta personalidade exterior, muitas das vezes, é uma resposta àquilo que a sociedade sinaliza como sendo a norma social. Seguindo aquilo que é a norma social, ele busca uma instrução, busca uma escolarização, ou enquadra-se no sistema de escolarização ali vigente, na socialização nos vários segmentos sociais, para que ele possa adquirir uma aceitação social. Daqui chega um ponto em que ele estabiliza, e ele, ao estabilizar, ele tem muitos aplausos das pessoas, por parte das pessoas, mas chega um momento em que ele, querendo evoluir para um estágio além, ele começa a viver uma certa falta ou ausência de paz consigo mesmo, quando o seu subconsciente começa a desafiar-lhe sobre a necessidade de quebrar aquele padrão, aquela realidade e ir para um nível mais além. Aqui é onde é a marca de divisão de água entre os líderes e os não líderes, porque muitos preferem manter-se aqui na zona de conforto, debaixo da sombra da bananeira, a viverem dos aplausos dos outros, a experimentarem depois aquilo que é a derrota, aquilo que é a fraca produtividade, aquilo que é viver, digamos que, rotinas, padrões repetitivos, e aquilo que é ser liderado ou ser seguidor, viver em função daquilo que o meio ou os outros querem, viver a vida que os outros querem. O segundo nível é quando o líder, rejeitando este status quo, ele começa a dar os primeiros passos para poder lidar, dialogar e negociar com o seu subconsciente, com vista a poder sair da zona do conforto e ser proativo. Então aqui surge o segundo momento, que é a definição de princípios. Nesta fase, o trabalho que o líder começa a ter é de definir ou identificar referências, pessoas que ele aprecia, pessoas que ele conhece, pessoas que ele possa ver, pessoas que ele possa admirar, e na base dessas mesmas pessoas extrair
observar e compreender quais são os princípios ou quais são os valores que essas pessoas têm, e isso então passa a ser a sua estrela norte, a sua orientação, para que ele então possa começar a definir espelhos e na base desses espelhos poder então ter modelos. A terceira fase é quando então ele começa a construir a sua personalidade. Aqui estamos a falar da sua personalidade como líder, não a sua personalidade enquanto um indivíduo, pois esta personalidade foi definida até os 5 anos, mas ela pode ser trabalhada progressivamente. Então, a sua personalidade como líder, ela começa a resultar da desconstrução daquela identidade que a pessoa começa a trabalhar a partir do momento em que começa a ter espelhos ou referências para servirem de modelo. Ao desconstruir-se daquilo que você é agora, o seu status quo, para aquele estágio em que a pessoa quer chegar na base da sua estrela norte, isso implica uma interioridade, implica rever-se os seus valores interiores, implica objetivamente renunciar. Como resposta a isso, quando se revê a sua interioridade, vai implicar então começar a renunciar àquilo que podem ser maus hábitos, mais rotinas, mais práticas, tudo aquilo que é tóxico e tudo aquilo que cria os maus hábitos e más rotinas. Aqui o líder começa então a olhar-se como um ser que está em constante aprendizado, busca contínua do conhecimento, mas primeiro estágio do autoconhecimento para poder então se conectar melhor e poder então ser um meio de impactação ou de transformação no mundo à sua volta. A quarta etapa é quando o líder começa então a carregar a sua cruz. Carregar a cruz significa o líder aprender a suportar todas as lutas, todas as rejeições, todas as perseguições que a negação do status quo vai implicar. Por quê? Porque quando o líder começa a carregar a sua cruz, ele começa a ser visto como uma pessoa que não é um deles. Então, isso leva-nos àquela velha máxima que as pessoas, quando veem-te como sendo diferente deles, então isso pode ser um potencial fonte de conflito. Então aqui o líder, ele já rompeu, ele já quebrou aquilo que são os padrões. Então aqui ele começa a ter que trabalhar aquilo que são os frutos. E os frutos podem ser ditos no singular ou agrupados para dizer o fruto. Ele começa a trabalhar o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque ele aprende a ter que lidar com essa diferença, consequentemente a ter que trazer respostas não verbais, porque isso conduz a litígio de palavras, mas respostas em termos de atitudes, caráter, comportamento, que vão trazer respostas a todos que forem questionar a sua fé, a todos que forem questionar os seus princípios. Então aqui o líder, ele aprende a desenvolver o fruto do Espírito Santo, aprende a desenvolver a inteligência emocional, a inteligência social, para aprender a suportar as adversidades e suportar com alegria as pessoas que pensam e agem diferente de si, que isso não é um problema em si, antes pelo contrário é o reflexo da diversidade e da riqueza da humanidade, e isto também traz o sentido de missão do líder quando carrega a sua cruz, como sendo alguém que vai para influenciar e não só para ser influenciado. O quinto e último estágio, que é agora à luz da lei canônica para poder formar a cosmovisão cristã, é precisamente a liderança de Moisés. O que acontece é que as Escrituras Sagradas, no livro de Números, capítulo 12, define e descreve Moisés, capítulo 12, versículo 3. Descreve Moisés como sendo um homem muito manso de toda a humanidade naquela altura, naquele grupo
naquela sociedade, naquela realidade. Moisés era descrito como um homem muito manso, tolerante, passivo, compreensivo, permissivo. Este era o Moisés. E Deus conhecia o coração de Moisés. Deus disse assim: eu conheço-te pelo teu nome. Você vê que Deus conhecia o interior, o ser interior de Moisés. Isto fez ou tornou com que Moisés se tornasse um homem afável a Deus, tornou-se um amigo pessoal de Deus, porque Moisés é aquele que via Deus cara a cara. Deus falava com Moisés face a face, mas isso não significa que Moisés via a face de Deus, mas Moisés tinha um diálogo contínuo com Deus, porque Deus não se pode ver de cara. Por isso é que Deus advertiu a Moisés que tu poderás me ver, mas a minha glória, eu irei passar por ti, depois tu vais me ver pelas costas. Então, quando Moisés, ou pelo fato de Moisés, por um lado, foi considerado um homem muito manso, mais à frente, Moisés foi acumulando muitas situações, foi acumulando vários capítulos, vários cenários, foi gerindo muitos conflitos, problemas, foi adquirindo uma certa fadiga e foi avançando em idade, porque Moisés aqui já estava na casa dos 110 anos e um pouco mais que isto. Então Moisés já não tinha a mesma frescura física, já não tinha a mesma resiliência, já não tinha, digamos que, a mesma capacidade de rapidamente poder se recompor em face das adversidades que vivia. E acumulando isto, Moisés depois perde a sua irmã Miriam. Então, em certa altura, o povo mais uma vez volta a contender com Moisés, mas agora o povo diz a Moisés que quer água. Então, Moisés aproxima-se a Deus para ir buscar resposta. Deus diz a Moisés: Moisés, leva a tua vara, vá até a rocha, fale para a rocha, que a rocha vai tirar-te água para poderes dar como sustento ao povo. Moisés, obedecendo a Deus, leva o povo até a rocha e com a sua vara, diante do povo, ao invés de falar à rocha, Moisés feriu a rocha. Feriu a rocha 2 vezes, de forma que a rocha começou a tirar tanta água. Moisés aqui estava apegado a uma velha fórmula que funcionou no passado. Em algum momento Deus disse para Moisés: fere a rocha. Mas agora Deus disse: fale a rocha. E Moisés, por esse ato, demonstrou que já não tinha a mesma mansidão que demonstrou antes, quando foi distinguido como um homem muito manso dentre toda a humanidade. Por este ato, Deus desaprovou a atitude de Moisés, porque disse que Moisés expôs a santidade de Deus diante do povo. Consequentemente, como represália, como consequência por este ato de Moisés, Deus diz a Moisés que Moisés já não mais iria entrar em um Canaã físico, mas que do contrário, Moisés iria ir para o Canaã celestial. Daqui resulta que, se quisermos compreender ou aprofundar esse estudo, vamos meditar à luz do livro de Números, capítulo 20, versículos 1 até 12. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, interesse e pontualidade. Deixem ficar os vossos comentários, façam um like às nossas páginas, não se esqueçam de partilhar com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade de liderança continue a crescer com sustentabilidade. Encontre estes conteúdos nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, EloApp, e nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.